Neste vídeo eu vou falar sobre o que eu entendi no estudo que fiz de uma das partes do livro Nosso Lar, um dos capítulos. E aí começa assim: André Luiz ele relata no livro o que ele viu na primeira saída para conhecer, para se habituar com a colônia espiritual Nosso Lar. Aponta que logo de início ele ficou impressionado com a dimensão e a estrutura que inicialmente estava vendo. E ali, na companhia de Lísias, ele pôde observar algumas coisas. Ficou impressionado com o espetáculo das ruas. Diz que o ambiente ele tinha uma atmosfera de profunda tranquilidade espiritual, as vastas avenidas, e ele observa ainda que não havia qualquer sinal de inércia ou de ociosidade naquele ambiente, nos espíritos que ali estavam. Porque as vias públicas elas estavam repletas. Aponta que entidades, no caso espíritos, numerosos, eles iam e eles vinham constantemente. Alguns desses espíritos, diz André, que pareciam situar sua mente em lugares distantes, mas outros se dirigiam a ele com olhares acolhedores. Essa foi uma das diversas revelações de André Luiz, descrevendo o local, a colônia espiritual, no caso, o Nosso Lar. Ruas espetaculares, uma atmosfera de profunda tranquilidade espiritual, avenidas vastas, todos que ali estavam tinham uma atividade a realizar. As vias públicas repletas de espíritos indo e vindo. Assim fica aquela revelação que André Luiz veio nos trazer nesse momento. Agora você lembra que algumas vezes nós ouvimos no dia a dia algumas pessoas falar que só iriam acreditar se alguém voltasse e contasse como era o lado de lá. Está aí. André Luiz é um dos que voltaram e está contando o que viu, sentiu do lado de lá. E aí eu continuo. O espírito Lísias, que é aquele companheiro que ficou ali encarregado de acompanhar André Luiz nessa fase inicial na colônia espiritual Nosso Lar, e ele também ficou de apresentar todos os ambientes, explicando o que é, como funciona. Ele percebeu que André Luiz estava surpreso com tudo que via, pois aquilo tudo era novo para ele e era surpreendente também. Assim, percebendo essa inquietude de André Luiz, Lísias o esclareceu atencioso e disse um pouco, mais ou menos assim. Ele disse que estavam no local que era o Ministério do Auxílio. Tudo que se via, edifício, casa residencial, representa instituições e abrigos adequados à tarefa daquela jurisdição, do objetivo do Ministério do Auxílio. Lísias diz ainda que os orientadores, os operários e todos os outros serviçais da missão, todos eles residem ali, naquele local, naquele Ministério do Auxílio. E ele continua dizendo que naquela zona apresentada, o Ministério do Auxílio, naquele local, eles atendem e têm como objetivo atender aos doentes, ouvir as rogativas, selecionar preces, preparar reencarnações terrenas e organizar-se turmas de socorro aos habitantes do umbral, aqueles que estão temporariamente no umbral ou aqueles que estão chorando no planeta Terra. E ainda ali eles estudam soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Assim, esta é um pouco do que se faz no Ministério do Auxílio. Este local onde André Luiz foi acolhido e foi tratado inicialmente após a sua saída da zona inferior e ficou ali na enfermagem no Ministério do Auxílio. Lísias continua esclarecendo as indagações de André Luiz após ali a sua primeira saída por dentro da colônia espiritual Nosso Lar. Aí ele vem relatar a estrutura organizacional da colônia. Diz que os serviços da colônia espiritual, Nosso Lar no caso, são distribuídos numa organização que está em constante aperfeiçoamento. Dia a dia, se aperfeiçoa dia a dia. E ele também esclarece que eles estão sendo orientados dos que presidem os destinos de todos que eles estão. Lísias, o companheiro que estava com essa responsabilidade de esclarecer, de orientar André Luiz,
fixando-lhe o olhar, e ele diz que nos atos da prece, aquela oração do crepúsculo, o governador espiritual está cercado de 72 colaboradores. São os ministros de nosso lar. E ele continua que a colônia, que é essencial de trabalho e realização, ela está dividida em 6 ministérios. Cada ministério, diz Lísias, é orientado por 12 ministros. E existem os seguintes ministérios. Aí ele relata todos os ministérios para André Luiz. Ele fala, temos o Ministério da Regeneração, o Ministério do Auxílio, o Ministério da Comunicação, o Ministério do Esclarecimento, o Ministério da Elevação e o Ministério da União Divina. E diz ainda que cada ministério tem 12 ministros, isso num total de 72. Ainda revelando a estrutura organizacional da colônia Nosso Lar, Lísias esclarece para André que os 4 primeiros ministérios eles estão próximos das esferas terrestres, que é o Ministério da Regeneração, que é o Ministério do Auxílio, o Ministério da Comunicação e o Ministério do Esclarecimento. E continua. Já os 2 últimos, que se aproximam, eles se aproximam dos planos espirituais superiores, que é o Ministério da Elevação e é o Ministério da União Divina. E explica ainda que a colônia espiritual Nosso Lar é uma cidade espiritual com a característica de zona de transição. E aí ele faz a seguinte observação. O Ministério da Regeneração é o ministério que tem os serviços mais grosseiros. O Ministério da União Divina já é o ministério onde vai se localizar os serviços mais sublimes. E aponta ainda que Clarencio, o espírito que o resgatou, é um dos ministros do Ministério do Auxílio. Após o esclarecimento sobre a estrutura organizacional da colônia, seus ministérios, os ministros, a finalidade de atuação, André Luiz, ainda surpreso, e encantado com tudo que estava presenciando e aprendendo, dirige-se a Lísias dizendo que nunca imaginou a possibilidade de organização tão completa. E isso depois da morte do corpo físico. Lísias, ouvindo isso, Lísias o esclarece sobre essa ausência de conhecimento das coisas espirituais, dizendo inclusive o termo o véu da ilusão. Isto é, o véu é essa ignorância, essa falta de conhecimento. E este véu ele é muito grosseiro. E ele diz que ele é muito fechado enquanto nós estamos ainda nos círculos carnais, no planeta Terra, ocupando ali um corpo físico. Lísias ainda revela algo de grande importância a André Luiz sobre a estrutura no planeta Terra. E ele diz assim, abre aspas, o homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. Ou seja, fecha aspas, a estrutura organizacional que aqui temos, por exemplo, as fundações, as associações, os institutos, o governo, seja municipal, estadual, federal, e seja a estrutura das empresas, todas são criadas primeiro nos planos espirituais. Revela também Lísias o seguinte, abre aspas, e o pensamento humano selvagem na criatura primitiva transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas, fecha aspas. E revela ainda as razões do surgimento das organizações na crosta terrestre. E diz assim, nenhuma organização útil se materializa na crosta terrestre sem que seus raios iniciais partam de si, fecha aspas. Ainda encaminhada por dentro da colônia, André Luiz ouve de Lísias sobre a criação da colônia Nosso Lar. E diz que as grandes cidades planetárias, todas, têm história e Nosso Lar também tem. E passa, a partir daí, a contar para André Luiz essa história da criação, de Nosso Lar, no caso. Diz que Nosso Lar é a antiga fundação de portugueses distintos. Esses portugueses desencarnados no século XVI.
E relata ainda que foi inicialmente enorme e exaustiva a luta. Isso conforme consta lá nas informações nos arquivos do Ministério do Esclarecimento. O Lísias explica também as razões das dificuldades no início. Havia substâncias ásperas nas zonas invisíveis à terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aponta que na colônia também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta, grandes tratos de natureza rude e incivilizada. Aqueles trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes. E aí ele continua dizendo que onde se consagram hoje vibrações delicadas, nobres, edifícios de fino lavor, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes ainda rudimentares. E aí Lísias continua explicando as razões de tanta dificuldade na criação da colônia espiritual Nosso Lar. Isso lá pelos portugueses no século XVI. Esclarece dizendo que os fundadores eles não desanimaram, porém prosseguiram na obra. Inclusive eles copiavam os esforços dos europeus que estavam chegando no planeta Terra. Aponta Lísias que a diferença entre os europeus e os portugueses na criação de Nosso Lar é que os europeus eles empregavam a violência, eles empregavam a guerra, eles empregavam a escravidão. Já os portugueses, eles estavam utilizando o serviço perseverante, utilizando a solidariedade fraterna, o amor espiritual. Dá para perceber que com esse sentimento de amor, de solidariedade, chegaram o que é até os dias de hoje a colônia espiritual Nosso Lar. Como bem se impressionou André Luiz, quando ele diz que tinha uma atmosfera de profunda tranquilidade espiritual naquele ambiente que ele estava entrando ali. André Luiz e Lísias, eles continuam a caminhar numa praça que para André Luiz era surreal. E Lísias explicando a André a estrutura e como funcionava a colônia, até que se depararam com essa praça que André designou de uma praça de maravilhosos contornos. Ostentava jardins extensos. Aí revela André Luiz que observou que no centro da praça estava erguido um palácio de beleza magnífica. E tinham torres soberanas que se perdiam no céu. Após essa surpresa de André Luiz com a praça, Lísias esclarece que os fundadores da colônia, eles começaram a criação da colônia partindo daquele ponto da praça. Local hoje que se localiza a governadoria. E aí ele continua esclarecendo que tem nessa prata o ponto de convergência dos 6 ministérios a que já tinha apontado André Luiz. E aí ele diz que todos os ministérios começam na governadoria, estendendo-se em forma triangular. Lísias esclarece especificamente sobre o palácio de beleza magnífica no centro da praça. E Lísias diz que naquele local vive o abnegado orientador. O orientador, ele cuida dos trabalhos administrativos e utiliza naquela tarefa a colaboração de 3.000 funcionários. Lísias fala das características marcantes do orientador. E ele diz que ele é trabalhador, o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos os habitantes de Nosso Lar. Diz que os outros ministros, eles costumam excursionar em outras esferas, renovar suas energias e valorizando os seus conhecimentos. Mas o governador, ele nunca dispõe de tempo para isso. Lísias conta que o governador ele faz questão que todos descansem. Todos descansem. E ainda ele obriga todos a tirar férias. Só que ele quase nunca repousa, mesmo que seja para dormir, tirar um sono. E diz Lísias que nos seus 40 anos na época de atividade na colônia, raramente vê o governador em festividades públicas. É lógico, com exceção, ele diz,
as referentes àquelas preces coletivas, né? São aquela oração do crepúsculo. Com tudo isso, o governador, ele acompanha tudo, dá assistência, carinho, e todos são atingidos, todos. E aí, finaliza Lísias dizendo que o governador está nessa direção há 114 anos. Assim, após esses esclarecimentos, juntos, Lísias e André Luiz, eles continuam a caminhar pela colônia espiritual Nosso Lar, nessa nova fase de André Luiz, né? Que tinha acabado de se recuperar da sua vinda do umbral. Até que André Luiz, ao ver jardins prodigiosos, quer dizer, fantásticos, maravilhosos, ele pede ao companheiro e enfermeiro para que ele possa descansar alguns minutos num banco próximo, e eles vão e sentam.